amigos da Ideia do Jogo, esse áudio de hoje é dedicado ao presidente Ivan de Almeida, ainda presidente do Vitória, e se licenciou pelo prazo de 90 dias que está por terminar. Mas como amanhã tem reunião do Conselho, e eu espero que o Conselho cumpra a sua missão histórica de investigar e deliberar sobre as denúncias que estão postas à mesa, eu queria fazer um relato de um fato absolutamente estranho. Vocês devem lembrar que, nesse caso Edinho, o presidente Ivan de Almeida publicou num belo dia uma nota oficial do clube, dizem que até foi escrita por ele, dando conta de um acordo milionário e que ele comemorava com relação ao caso Edinho no valor de 6,5 milhões de reais. E foi quando nós tomamos ciência desse acordo, porque o processo estava em execução desde o final do ano passado, e o presidente tinha conhecimento disso, inclusive do bloqueio que Edinho tentou para impedir que o Vitória fizesse transferências de atletas na CBF, e o juiz fez o bloqueio, né? E eu me lembro de Augusto Vasconcelos na mídia comemorando esse desbloqueio. Portanto, Ivan tinha conhecimento do processo de Edinho, não é? Aí depois todos sabem, porque eu já fiz vários áudios a respeito do assunto, eu e o advogado Dilson Pereira tomamos a paternidade do processo, eu porque conhecia o processo desde o seu nascedouro, e Dilson por ser um advogado diligente, rubro-negro, experiente, capacitado, percebeu que algo podia ser feito na justiça, já que eu levava para ele fatos novos. Eu tentei impedir esse acordo de toda a forma com o Departamento Jurídico do Vitória, mas vocês devem lembrar que num belo dia o presidente divulgou esse acordo, que para encurtar a conversa acabou não se consolidando, porque ele pediu o apoio do presidente do Conselho Fiscal, Walter Thanos, certo? E o presidente do Conselho Fiscal, um homem cuidadoso e zeloso com as coisas do clube, se recusou peremptoriamente de assinar um acordo desse montante, certo? Bom, aí entramos no processo e acabamos tendo a boa notícia, embora não definitiva, de que o desembargador, que é o relator do processo na segunda instância, de uma ação rescisória, foi interposta pelo Vitória, como último degrau para tentar salvar o processo, tinha sido negado uma liminar e ele, reanalisando o processo, resolveu, graças a Deus, reformar a sua decisão e fez valer a liminar, suspendendo os efeitos da execução. E ainda deu tempo de, na primeira instância, onde corre o processo, e a execução sempre é na primeira instância, nós conseguimos sustar a liberação de um recurso da televisão de 3,9 milhões, que estava bloqueado e ia ser liberado para esse rapaz Edinho. Então hoje o processo está para ser julgado pelo colegiado do Tribunal de Justiça da Bahia, e eu espero que o Vitória esteja acompanhando diligentemente, e eu esperando a decisão da Justiça, se posso estar no processo como terceiro interessado. Fiz questão de me interpor no processo para mostrar à Justiça que existem realmente fatos novos, além do fato importante de que a ação rescisória pede, que é o retorno do processo para a primeira instância, porque o Vitória não teve, na decisão da segunda instância, a oportunidade de se defender.
Mas o que é mais interessante, e eu fiz esse arrazoado para que todos entendam sempre o processo de Edinho, certo? Suspenso, graças a Deus, é de que essa nota oficial foi dada pelo Vitória, o presidente veio à mídia, tentou me acusar de todas as formas, e ao presidente Alex Portela, como responsáveis do processo, mas muito mais a mim, porque o que causa espécie é de que ele ia fazer um acordo de 6,5 milhões e ia jogar a responsabilidade toda sobre mim, né? Mas o que os senhores não sabem, paz, meus senhores, de que entre dezembro e janeiro, o Vitória quis contratar Vanderlei Luxemburgo, todos devem lembrar, e essa missão foi conduzida pessoalmente pelo próprio presidente do clube, Ivan de Almeida, que esteve em São Paulo conversando com o treinador para contratá-lo. Lembram das entrevistas dele, dizendo que o Luxemburgo tinha um problema particular e não poderia vir para o Vitória? Mas o que é mais impressionante, senhores, torcedores, associados e amantes do esporte, sabem quem era o empresário que estava com o presidente Ivan de Almeida de São Paulo a tentar contratar o treinador Vanderlei Luxemburgo? Pois bem, vou dizer aqui aos senhores que o empresário é a mesma pessoa que estava executando Vitória, bloqueando, tentando bloquear transferências de atleta do Vitória, e com um bloqueio de 4 milhões na justiça, e executando Vitória, certo? E que logo depois tentou fazer um acordo com o presidente Ivan de Almeida, representando Vitória, de 6,5 milhões de reais, que eu já contei no início aqui da minha fala, pois ele é a mesma pessoa, sim. O empresário que estava com Ivan de Almeida em São Paulo para trazer Vanderlei Luxemburgo era o mesmo Edinho, que acionou Vitória em 2008, perdeu na primeira instância, ganhou na segunda instância e partiu para executar o Vitória, e o Vitória quase, se não é a nossa intervenção e do advogado Dilson Pereira, o Vitória teria consolidado o acordo, e o que é pior, né, com o apoio da mídia que o Ivan tinha, e eu acho que ainda tem, né, e eu sei o seu modelo de trabalho, de relacionamento. É claro que mesmo eu estando fora do clube, quando esse processo foi acionado, as pessoas são incautas, não entendem, nem têm a obrigação de entender, ia dar a impressão de que a responsabilidade era minha, certo? Ele tentou também atingir o presidente Alex Portela, mas o foco maior dele foi a mim. Então ele ia fazer um acordo com o Edinho, veja bem, de 6,5 milhões de reais, e Edinho ainda ia trazer um treinador, foi antes do acordo, né? É bom que seja dito. Edinho ainda ia ganhar uma comissão para trazer o treinador Vanderlei Luxemburgo para o Vitória. Então esse era o nosso presidente, e ele precisa um dia, se bem que a explicação vai ser sempre fugindo da responsabilidade e coisa que o valha, né? Mas fica aqui para que as pessoas tirem suas conclusões, né? Eu tenho a minha pessoal, mas não posso externar, certo? Mas no mínimo uma tremenda falta de ética, né? Como é que o presidente, representando o clube, contrata um profissional para intermediar um negócio de um treinador, e esse profissional é o mesmo que estava executando Vitória, e o que é pior, 2 meses depois, esse mesmo presidente chama Edinho e seus procuradores e tenta fazer um acordo, quase que o valor integral da dívida que estava sendo pedida pelo autor, por Edinho, de 6,5 milhões de reais. 2 meses depois. Então, vejam, senhores, o que acontecia, ainda acontece na vida desse clube, enquanto esse presidente estiver
como uma nuvem, né, escura, sobrevoando a vida do nosso clube. Um abraço para vocês.